Muito bem, começando aqui mais um podcast no News aqui hoje, a presença ilustre de um vereador de São José dos Campos. Aliás, um vereador não, um vereador que vale para os 10, né? E ele realmente não é fácil não, né? Seja bem-vindo, Tomás Henrique, que legal, hein? Obrigado, Clemente, pelo convite. Bater um papo, contar um pouco aí do nosso trabalho e prestar contas para a população. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Você está no início do segundo mandato. É como se Exatamente. fosse o terceiro, o quarto, o quinto. E aí, Que bom, temos que ser atuante, atuantes, né? atuante, não tenha É o que dúvida, né? as pessoas que votam na gente esperam isso e Antes de cobram. começar na área política, o Tomás, que se domina como ninguém, eu queria falar com você sobre a sua idade, sua Sim, família, como é que funciona, a sua formação que você tem em jornalismo. sim, Te conheci lá atrás, inclusive, lá, é, andando aí nas reportagens aqui na prefeitura. Então, e você já fez é. isso aí, realmente tem o sangue jornalista na veia. Então, E é o jornalismo investigativo, né, sim. Clemente? Nós começamos E que tem a. poucos hoje, né? Pois é, né? O jornalismo em si, né? Sim. A gente vê que essa nobre profissão, por vezes, tem se perdido aí. Mas vamos resgatá-la agora, contando um pouco dessa trajetória, né? Eu, além de ter me formado em jornalismo, Fez onde? eu fiz na Univap, aqui Univap. na Univap, Sim. depois fui para São Paulo, fiz uma pós-graduação em ciência política, né? Já com interesse de contribuir com o debate público, mas na verdade iniciou-se nas manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma. Eu era um jovem recém-formado da faculdade, 24, 25 anos na época das manifestações, e comecei a participar da organização daquelas manifestações aqui em São José dos Campos mesmo. Subi em caminhão de som, discursar a primeira vez, eu falei, que bicho é esse, né? Inclusive na faculdade, essa coisa de microfone e câmera não era muito a minha linha, eu gostava de escrever. Sim. Tive blog e tal, escrevia sobre política Isso é antes de. bom, né? Sim, é maravilhoso. Eu gostava muito de cinema, gostava de escrever. A primeira abordagem que eu tive política, além dessas manifestações pelo impeachment da Dilma que eu co-liderei e ajudei a organizar, foi um blog que eu comentava a política joseense, muito mais do que vídeo. Eu era meio quadrado ainda, para me acostumar com a imagem do vídeo, etc. Mas, enfim, depois dessas manifestações, eu vi que era possível um jovem que não tinha um envolvimento político partidário ainda na época contribuir com uma mudança no país. Na época foi uma grande vitória a gente conquistar aquele impeachment, mostrar que em São José dos Campos nós conseguimos organizar manifestações, pessoas participarem, e a partir daquilo começou a me interessar em contribuir cada vez mais também com a política da minha cidade, e as próprias pessoas que participaram desses primeiros atos e começaram a escutar aquilo que eu tinha para falar, as minhas contribuições e, claro, as minhas críticas, quando a gente observava a política joseense e via que algumas coisas poderiam ser melhores, essas pessoas começaram a me impulsionar. Puxa, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato, o que você está falando a gente concorda, você tem que representar essas ideias lá. E isso foi um processo natural até que eu decidi ser candidato. À época, em 2020, com 29 anos, Clemente, fui eleito mais jovem e permaneço sendo, não sou mais tão jovem assim, estou com 34, mas ainda dentro, Muito jovem, né? É menino ainda. É. agradeço, mas dentro da Câmara Municipal permaneço sendo mais jovem. Estamos aí, Eu me iniciando esse lembro, segundo mandato. eu me lembro de você uma vez, você fez uma É, manifestação em frente à prefeitura de São José dos Campos. fizemos. Parou lá e fez, foi uma confusão, você lá na frente, lá e segurou a onda, né? Foi, era na época do impeachment ainda, E era viu? PT, né? O Era o Carlinhos PT, era o era o Carlinhos era o Carlinhos, prefeito, isso me lembro. exatamente. E a gente buscava naquele momento pressionar também a administração municipal por conta da ligação com o governo federal. Nós estávamos lutando pelo impeachment da Dilma, mas a gente percebia que muitos dos aliados do petismo no governo federal, ao ter o impeachment da então presidente, eles se abrigaram em prefeituras do PT em todo o Brasil, né? O PT tem esse péssimo hábito de trazer, né, que a gente fala de importar pessoas de fora para os municípios onde eles elegiam os prefeitos. Graças a Deus agora eles não elegem mais. Então vinha muita gente de fora, de São Bernardo, do ABC, até de fora do estado de São Paulo, que ficou desempregado talvez após o impeachment da Dilma e queria se abrigar nas prefeituras. Então a gente fez também uma força-tarefa, um trabalho de oposição à época à administração do Carlinhos Almeida, muito antes de eu pensar em ser vereador ou ser candidato, e contribuímos também para, graças a Deus, afastar, do meu ponto de vista, evidentemente, né, mas afastar a administração do PT do Carlinhos aqui da nossa cidade. Eu me lembro também, o Tomás, que você estava no MBL, deu Sim, uma impulsionada na sua carreira também. sim, Até você esteve na rádio, no Jovem Pan, no Jornal da Manhã, quando, lá com o Kim Kataguiri, quando era sim, candidato a deputado federal, e foi perfeito. muito bem eleito também, né? Muito. O Kim, ele surgiu como um jovem
que despertava uma esperança nas pessoas, assim como hoje desperta o meu amigo em São Paulo, Lucas Pavanato, Sim. e também a nível nacional, Nicolas Ferreira, né? Ali naquele momento, nossa, eu ainda jovem, queria apostar numa pessoa jovem. Para com isso, eu É, ainda eu fico com vergonha aqui, não, mas, não, pô, mas é que que eu era um eu, garoto, né? eu ainda jovem, eu quero falar isso, não consigo. Mas Clemente, eu era um garoto, na verdade, né? Agora eu tô Com muita vontade, né? tenho 2 filhos, me casei, então a gente já vai sentindo que vem o peso da idade, da responsabilidade e da maturidade, né? Tanto na parte pessoal, mas também política, de amadurecimento das convicções. Como eu comecei em 2016 nas manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma, sempre fui um cara de oposição à esquerda, ao pensamento socialista, ao petismo no Brasil, e naquele momento surgiu o MBL como uma alternativa. No entanto, depois de determinado período, eu me decepcionei com o MBL. Todo respeito ao Kim Kataguiri, que eu acho que é um jovem que se esforça para fazer o melhor, mas discordei de posicionamentos dele, do grupo que eu fazia parte, e quando você discorda, você tem que, né, Então me falar. fala, então, o que é hoje o MBL? Eu não sei. É de Ah, esquerda, é de direita, é então. centro-direita, é centro-esquerda? Eu acredito que eu não consigo definir ideologicamente o MBL mais hoje, porque mudou muito, mas eu acho que eles se equivocaram muito quando eles se opuseram ao presidente Bolsonaro. E hoje, com essa maturidade política, eu vejo isso mais claramente, porque éramos todos de direita. E quando o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, né, contra todos os prognósticos, num partido pequeno, nós esperávamos que toda essa direita desse suporte, ou apoiasse. Né? E o movimento, na época, né, optou por não apoiar o então presidente Bolsonaro e fazer uma oposição à direita a ele, pelo menos a alegação que o grupo fazia. Então eu fui me desencantando quanto a isso e também amadurecendo politicamente e percebendo, sobretudo com o mandato de vereador, que muitas das dificuldades e críticas que o presidente Bolsonaro sofria não era por conta de falhas dele, mas por conta das dificuldades que o próprio sistema e o entorno político impõem. Então essa maturidade política me fez perceber, e quando eu tive a oportunidade de conhecer o presidente Bolsonaro, eu vi isso de forma ainda mais cristalina, a boa vontade, a boa intenção, a vontade do presidente Bolsonaro em mudar o Brasil. E ele fez de coração aberto, derramado ali, tudo que ele podia fazer. Ele é um cara muito emocional, é um cara sincero, verdadeiro, é um cara agradabilíssimo. É meio Tomás, viu? Bate pesado. Bate pesado, Bate... mas cara, eu acho assim, né? Deus dá uma oportunidade pra gente representar Você as não pessoas. queima, meu amigo. Deixa eu fazer uma colocação aqui, o Sim. Tomás, bacana, porque é o que eu imagino. Se encontro com o Tomás Henrique, eu sempre encontro você na rua, na prefeitura, na CI uma vez, que bateu papo lá e tal. Sim. Um cara maravilhoso de se conversar, cara simpático, um cara de gente boa. Quando vai para a rede social, meu Deus! Por que assim? Puxa, Clemente, é uma boa reflexão, né? Porque eu acho o seguinte, né? Quando a gente é eleito, a gente tem um discurso, um compromisso que a gente assume com os nossos eleitores de representar aquilo que eles esperam da gente. Uma coisa é a gente, quando a gente tá mais relaxado, entre amigos, batendo papo, pensando. Como aqui agora. Como aqui agora. Ah. Outra é quando a gente está discutindo grandes temas das cidades e vendo algumas coisas com preocupação. Como coisas que não deveriam estar acontecendo ou coisas que podem estar melhor. Eu tenho uma perspectiva que a função de vereador é uma função que tem como prioridade fiscalizar. Sim. E por isso eu procuro manter a minha independência como vereador do Poder Executivo, do prefeito, seja ele quem for. E a partir disso, eu tenho Então você que não tem ter... bronca pessoal com o Anderson, então? Não é bronca pessoal, não, é política, né? Política, né? Eu discordo da condução política que ele faz da cidade e da administração do partido dele na cidade de São José dos Campos. E por isso, eu tenho que fazer críticas, é claro. Vamos lá, Clemente? Você conhece bem o nosso prefeito, o grupo que está ali na prefeitura. Às vezes, quando você é um vereador independente, faz críticas e faz críticas duras, gera raiva. O cara tá me perseguindo e tal. Mas é o nosso trabalho e eu faço com muita tranquilidade. Às vezes nem dele, né? E sim do entorno, né? O entorno é mais o pessoal, ainda. A população que votou inflama, nele acaba inflamando, né? Inflama e fala, olha isso e tal. Só que eu tenho uma convicção muito grande, agora confirmada pelas urnas, que nós estamos no caminho certo, que é isso que as pessoas esperam do meu mandato. Um mandato firme, combativo, convicto das ideias que a gente defende e que tem coragem de criticar quando está errado, cobrar por melhorias, mas também apoiar quando está certo. Te pergunto,
ano que vem tem eleição Sim. para governador, deputados, senadores, presidente. Quais são as suas pretensões políticas para o ano que vem? Clemente, eu tenho observado o Partido Liberal, nós estamos aguardando. Hoje, o nosso ex-presidente da República e presidente de honra do partido, presidente Bolsonaro, está inelegível. A gente entende que por uma injustiça do entendimento do judiciário brasileiro, e tem a expectativa de converter, né, de anular essa inegibilidade. E com isso, ainda o nosso candidato, o candidato do partido eleitoral, nós temos 3 opções, né, que a gente costuma dizer. A primeira é o Jair, a segunda é o Messias e a terceira é o Bolsonaro. Então, o nosso plano A, B e C é dar a oportunidade do presidente Bolsonaro voltar a ser candidato a presidente da República e vencer a eleição. Afinal, a gente acredita que nós temos visto as pesquisas, inclusive, todas as pesquisas, ou praticamente a grande parte, a maioria das pesquisas, dá o presidente Bolsonaro ou empatado ou até à frente do Lula nesse momento. Até porque o Lula prometeu muito, né? Infelizmente, algumas pessoas acreditaram, mas a gente tem visto a realidade, né? Tudo está muito mais caro, o custo de vida aumentando. Haja vista o rombo aí no INSS. O rombo agora no INSS, que é um novo fato. A gente tem, E tem muita coisa escondida ainda, com certeza, né? Exatamente. Cada vez que mais vai puxando, a gente vai se preocupando quanto a isso. A gente tem a criminalidade, que era uma pauta muito cara, a administração do presidente Bolsonaro, que os índices voltaram a subir após seu presidente. Bolsonaro pegava firme nessa questão. Então a gente acha que o Bolsonaro merece esse segundo mandato, e pela legitimidade que o povo dá a ele, através dessas pesquisas, colocando ele muito bem pontuado a eleição para presidente, o justo seria que ele pudesse, e a gente acredita que vai acontecer isso, dele ser candidato a presidente. E dentro desse projeto do presidente Bolsonaro, a gente se coloca como um soldado. Então vamos jogar na posição que o presidente Bolsonaro achar que a gente deve jogar, e que esse grupo político da direita brasileira entender aonde a gente pode contribuir. Você acha que ele pode ser preso? Acho que sim. Isso aí, ele sendo preso, não é candidato, não vai conseguir ser candidato. Como é que você avalia isso? E outra coisa, você acha que deve mudar a postura dele de lidar com o dia a dia, na hora de uma entrevista, na hora de tratar com as pessoas? Por exemplo, ficou muito ruim para ele, na época do Covid, aquelas lives que ele fazia, que imitava as pessoas doentes no hospital, e realmente trouxe um desgaste para a vida política dele. Concorda comigo? Eu vejo o seguinte, Clemente, o presidente Bolsonaro, ele, assim como a gente estava falando, ele é um cara muito sincero, muito franco, ele não fica com o assessor de imprensa no cangote dele soprando o que ele tem que falar, fazendo imagenzinha para parecer bonito. Ele é franco, ele é de coração aberto e ele fala aquilo que ele sente e pensa. E por ele ser dessa maneira, muita gente mal intencionada distorce, pega um recorte, usa aquele recorte de determinada maneira, e daí dá-se a impressão de uma insensibilidade, quando na verdade, se você contextualizar a fala do presidente, você compreende ele. Então, sim, ele é um homem sincero, tem rompantes de sinceridade, e por conta disso foi prejudicado, mas de forma alguma por maldade ou por ignorar a importância que tinha naquele momento o combate à Covid. Tanto é que foi um dos presidentes que mais agilmente agiu na compra das vacinas, disponibilizando elas a quem desejasse se vacinar. Então o presidente Bolsonaro agiu na maior das intenções, da boa vontade, mas infelizmente, como ele é esse cara muito espontâneo, por vezes alguns cortes, algumas falas, algumas frases dele descontextualizadas acabaram impactando negativamente aí na eleição passada. Mas eu acredito que agora ele tem estado cercado de pessoas muito mais maduras politicamente, né? A gente observa também que o início do governo do presidente Bolsonaro, né, até pela forma que ele foi eleito, foi uma coisa quase que inesperada até ele para ele próprio. Então ele não tinha o time completo, ele teve que procurar ali quem que eu vou colocar nesse ministério, naquele. Muita gente que entrou lá o traiu e não correspondeu às expectativas. Ele teve que reformar muitas vezes esses ministérios e no final eu senti que estava azeitado. Os últimos 2 anos estava azeitado, passou a pandemia, ele ia estar voando se tivessem permitido que ele tivesse sido reeleito, né? Mas infelizmente não foi possível, mas eu vejo ele muito melhor assessorado, muito mais maduro, para tomar cuidado, não com o que ele falou, porque eu acredito que ele tinha razão em tudo que ele disse, mas tomar cuidado em como será interpretado
o que você disse, que infelizmente na política a gente precisa ter essa sensibilidade. E quando você fala em cortes, você é mestre nisso, né? Você fala em internet, fazer bons cortes, você realmente é um Tem que expert ser. no assunto, tem que ser, Porque, né? cara, hoje em dia, né, na internet, ainda mais em Muito algumas redes rápido, sociais, né? é muito rápido. A pessoa precisa de um minuto e meio, ter a informação que ela precisa, né? No YouTube, por exemplo, é uma rede social de mais fôlego. É o cara que quer se aprofundar num conteúdo, então ele para, assiste, mas são públicos distintos. Então a gente costuma fazer vídeos mais longos, né, com um conteúdo Sim. mais denso para o YouTube, onde eu coloco, por exemplo, os meus discursos na tribuna da Câmara Municipal na íntegra no YouTube, enquanto no Instagram a gente precisa desses cortes para poder comunicar com as Instagram, pessoas. TikTok. TikTok, exatamente. Te pergunto, de repente, o Jair, o Messias e o Bolsonaro não conseguem se candidatar, quem seria a opção? Quem o presidente Bolsonaro indicar, né? A indicação E quem que parte ele vai dele. indicar? Você sabe. Não sei, não sei, não sei Mas ainda. imagina, Eu imagino que seja ou o governador Tarcísio ou alguém com o sobrenome Bolsonaro. A Michele ou o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eu acredito que está em torno desses 3 nomes. você apoiaria Tarcísio? Ah, sem sombra de dúvidas. Com o maior orgulho, o maior Mesmo prazer. sabendo que ele tem como vice-governador dele o Felício Ramute, que é de São José dos Campos, e que você realmente é um Sou um opositor? opositor, assim, mas eu divergi da administração, de vários aspectos da administração. Claro, tem pontos bons e ruins, como qualquer outra administração. Divergi bastante de alguns aspectos da administração do Felício enquanto prefeito, né? Achei que ele poderia ter elencado outras prioridades de investimento na cidade, mas ele é o prefeito, ele faz a escolha dele. Mas como vice-governador, ele é um vice-governador discreto, não compromete, é um vice-governador leal ao governador Tarcísio, então não vejo problema, não há óbice nesse aspecto. Vamos falar agora da Câmara de Vereadores. Você está na mesa diretora? Eu estive na mesa diretora na legislatura passada, Na Clemente, passada, durante agora não. 2 anos, agora não. E como é que você fala sobre o que acontece na Câmara de Vereadores, ô Tomás? É um desafio, né, Clemente? Porque a mesa diretora tem a atribuição não só de organizar os trabalhos legislativos, mas também de administrar a Câmara Municipal. E a administração do dinheiro público tem que ser sempre feita com muita responsabilidade, com muita transparência, prestando contas para a E lá não população. é? Lá é, sem dúvida, e a gente buscou aprofundar isso, né? Na minha contribuição na mesa diretora, eu sempre busquei aprofundar. Quando eu achava que não estava indo na minha direção, eu ia lá, brigava com o presidente, vamos puxar para cá, vamos puxar para lá. Mas eu sou muito grato à oportunidade que eu tive de participar da mesa diretora, de Com o contribuir com a administração. O presidente presidente Roberto Roberto do do Eleven, Eleven. que Ah. sempre foi muito E generoso em continua acolher. presidente, né? Continua Foi presidente, reeleito. foi reeleito, mas mudou a mesa Um abraço, diretora. Roberto do Eleven aí, o Sim, Michael. que é um cara de muito diálogo, né? Sim, Tanto ele quanto a equipe que o cerca, liderada pelo Michael ali, a estrutura de servidores, que são pessoas abertas ao diálogo, a escutar. Então eu tive sempre a oportunidade de falar e nunca fui podado também dos meus posicionamentos. Então quando eu discordava publicamente, eu deixava, não, isso eu não quero assinar, não concordo e pronto, acabou. E aquilo que eu concordava, eu ajudei e tive muitas sugestões acatadas e sugeridas para que a gente pudesse ampliar esse diálogo com a sociedade e com a transparência. Então, fico satisfeito com esse trabalho, que é de muita responsabilidade, mas também nos ajuda nesse amadurecimento político que eu comentei olhando com para a você. Câmara ali, você teve muita briga lá com os vereadores? Não na hora do ao vivo ali, mas nos bastidores, por discordar de algum projeto, alguma coisa. Falando a verdade, vamos lá. Falando a verdade, não tenho muita briga com os vereadores. Eu costumo dizer o seguinte: quando você vê o Tomás Henrique brigando, é porque ele já tentou todas as outras opções. Então a gente busca o diálogo, a Diálogo, gente conversar. busca as informações, né? E muitas das coisas que a gente consegue entregar como resultado, resolver, e que as pessoas têm visto, e a gente mostra através das redes sociais esse trabalho sendo feito, é através dessa busca por diálogo, por informações, por levar o problema tanto à Câmara Municipal, levar os problemas à Prefeitura, aos secretários, pedir soluções a respeito, e quando demora, quando não sai a contento, aí é o momento da gente ir lá, cobrar na tribuna, gravar um vídeo, brigar para garantir os direitos da população. Então é assim que eu gosto de trabalhar. Me dá a impressão que você, ô Tomás, não vai para casa sem resolver o problema. Você não deixa o problema para amanhã, resolve hoje. Porque senão a gente não consegue nem dormir, né, Clemente? Imagino isso. Às vezes, quando a gente vê uma coisa que realmente tem incomodado a gente deita a cabeça no travesseiro e às vezes eu durmo até tarde, porque eu fico pensando, como é que eu vou fazer para
para avançar nesse Esse dorme até tarde até que horas? Ah, não, 11 até horas, tarde. meio-dia? Eu coloco. Não, às vezes chega 1 da manhã, tá? Eu Primeira gosto tarde, né? quando eu tô tranquilo, eu gosto de dormir, e a gente consegue cumprir a agenda rapidamente, eu gosto de dormir 10h30, no máximo 10h30 eu gosto de estar indo pra cama, tá? Mas às vezes não consegue, porque às vezes a agenda também do político, às vezes termina tarde, né? E você fica ansioso pensando nas coisas pra E resolver, mas faz parte. mais do que isso, quando chega em casa, tem 2 filhos em casa, mas a esposa é Exatamente. Tem que dar atenção. atenção, né? É claro. E daí é o seguinte, se ele está nervoso, você está com bronca, em É, casa não pode ser assim, né? Tem que tem que mudar, respirar virar a fundo. chave, né? E você vira a chave, consegue virar? Na maior parte das vezes, sim, né? É. Mas a gente é humano. Às vezes eu chego lá, minha esposa percebe que eu tô meio chateadão. Eu falo, vou ficar aqui mais no meu canto aqui, tô meio chateado, tomar um banho, esfriar a cabeça. Tem dia que você tá mais tranquilo, que você Sim, vira essa claro. chave, vai assistir uma série, vai ler um livro, né? Vai relaxar com a esposa. Por isso que você é um cara que tem um carisma fantástico, ô Tomás. E eu vou pegar ele, eu tô vendo, mas não é possível. Ele está bravo outra vez, e vai em moto. Eu acho mas isso é interessante, isso tem aquela parcela da população que te apoia nesse sentido, né? Eu acho que existem momentos e momentos, Se né? você não brigasse, essa parcela não seria maior? Pensou Será, nisso? Clemente? Sim. Pode ser. Aliás, aproveitando o gancho, quer chegar onde, meu amigo? Aonde que a população, primeiro Deus, né? E depois o que a população Você entender é que religioso? eu sou católico, sou Católico, né? religioso, Aliás, tem um novo Papa agora, tenho um né? novo papo, nós estamos falando disso, né? Indicado pelo Donald Trump, presidente americano. É brincadeira, gente. É, É mas brincadeira. vamos falar isso, né? Porque é um É, papo americano, mas é, é um homem cosmopolita. sim. Pelo que eu vi, é pai francês, mãe italiana, muito rapidamente que a gente viu Sim, aqui, né? é. Viveu por muito tempo No ajudando a Peru, igreja parece. Não, no no Peru, Peru, aqui do na lado. América do Sul, aqui do lado. É. Então é um homem com uma experiência fantástica. Espero que ele consiga enfrentar os desafios aí da Igreja Católica, que são muitos, Mas né? eu te cortei, termina só o seu pensamento lá, não, não vamos disfarçar, não. Não, da minha parte, Clemente, eu acho que é uma honra já servir a população de São José dos Campos como vereador. Se eu tiver a oportunidade, sim, de um dia ser um deputado, um prefeito, e a população entender que eu devo servir nesses cargos, nessas posições, ficarei satisfeito. Mas eu não acho legal ficar já especulando isso, ainda mais agora. Eu acabei de ser reeleito Sim. vereador, eu estou há 5 meses nesse segundo mandato e as pessoas esperam que a gente entregue trabalho. Então, eu acho que a eleição, fazer uma disputa eleitoral é consequência de um bom trabalho, de um bom serviço prestado. Se a população entender que eu estou trabalhando bem, isso é consequência natural desse processo. Agora, o meu foco é trabalhar, mostrar serviço, mostrar que a gente está bravo de vez em quando preciso ficar, Muito bravo. com as coisas que precisam melhorar e trazer informação para as pessoas do que tem acontecido na nossa cidade. E, claro, além de fazer a crítica do que a gente acha que está ruim, também buscar as soluções do que pode melhorar. Eu quero dar um exemplo, aproveitar a sua audiência, Clemente. Recentemente, a gente teve uma conquista, né? Nós tivemos o caso do menino, da sua audiência provavelmente deve ter acompanhado, o senhor também, do menino Samuel, menino Sim. autista, né, que saiu de casa correndo e acabou sendo encontrado já morto. E uma mãe atípica me procurou e fez uma sugestão. A Camila Calauro é uma mulher que já faz, como mãe atípica, um Ela é trabalho médica, né? médica, acho que o marido dela também. Ela Também já é. faz um Calauro, trabalho de conscientização, de campanhas aqui no município. Muito participativa também das redes sociais também. Exatamente. Foi através da rede social, olha só que legal, que ela entrou em contato comigo e falou: vereador, sabe como isso poderia ter sido, talvez, evitado? Uma das formas, se a prefeitura tivesse dado um suporte de rastreadores, né, que é um chip, um pequeno que pode ser colocado no tênis desse jovem, ou uma corrente, a depender do nível de autismo, se a criança aceitar, mas uma forma de rastrear essa criança quando ela sai ali pelo celular. Né? E é muito comum o autista ele ter esses momentos de fuga, de distanciamento da família, então esse rastreador ajudaria muito. E isso virou uma proposta legislativa, foi uma sugestão de uma mãe que virou uma proposta legislativa, e que, olha só, foi acolhido pelo prefeito. Se transformou Bacana, né? num decreto e vai ser executado pela secretaria. Né? Então, inclusive, ela gravou um vídeo me agradecendo ao prefeito Anderson pelo avanço desse projeto. Então, assim, a gente briga e às vezes aparece. Vamos lá, você parte da mídia, eu vou fazer uma crítica para a mídia também. A Faça mídia, ela mostra muito mais as polêmicas, as desgraças. as Do que o. desgraças, as Sim, polêmicas, as brigas, dos que as que conquistas. na cabeça do jornalista, desgraça vende.
Coisa boa Pois não é. vende, né? É um Então eu absurdo isso. percebo. Eu sou diferente. Eu acho que tem Pois é, mostrar tem o bom, tudo. que tá bom também. O que tá bom e o que tá ruim. Não tem. Exato. Agora, dependendo, eu sou muito É, claro nisso, viu, Tomás? Dependendo da gravidade do que é ruim, eu não claro. coloco. É. Quando envolve menor de idade, Então. quando envolve desgraça em família, eu acho que tem que Porque tem tomar um muito ponto. sensacionalismo também. Então, toda vez Exatamente. que o Tomás briga, opa, é notícia, Tomás brigando é notícia. Quando o Tomás aprova um projeto legal, tem uma conquista como essa, eu Nin- não vejo esse Ninguém dá mesmo. bola. Eu não vejo esse mesmo ímpeto da imprensa. Então, Entendi. esse fica uma crítica, uma Da mágoa imprensa, que não, eu tem que ter tenho. mágoa. Você é da imprensa também. E É, o seu canal é um canal de não comunicação. deixa de ser, Tá? né? Não deixa, e se não for, passa a ser a partir de hoje. Eu acho que esse contato como Sim. jornalista está no sangue. É. Vamos dizer, a política na sua vida, de repente, ela passa, mas a sua formação profissional, não. Sim. Você é jornalista, você Sim. tem essa liberdade de expressão que o tamanho é seu, o que se quiser, né? E eu procuro, apesar de ser vereador, eu procuro continuar exercendo essa vocação também do jornalismo, noticiando e informando as pessoas daquilo que acontece na vida pública da cidade. Claro. Então, acho que um diferencial que a gente tem, deixando a modéstia de lado, é essa coisa de trazer a população de forma resumida, tentando explicar, trocando em miúdos do tecnicismo da vida burocrática parlamentar, para que a população entenda o que está sendo feito, como o dinheiro dela tem sido gasto, aplicado, e buscando soluções também para que seja melhor aplicado, melhor gasto e melhor administrado esse dinheiro. É nossa função e eu fico feliz em contribuir. Pegando seu gancho aí do autismo, da Calaú, a educação na cidade, como é que você avalia? Olha, Clemente, nós estamos com alguns projetos no setor de educação para melhorar algumas questões. Eu não sou contra as terceirizações. Eu acho que a administração municipal pode terceirizar algumas escolas, creches, o ensino básico, etc. No entanto, eu acho que há um exagero de terceirizações e que a fiscalização desses contratos com as terceirizadas poderia ser melhor e o investimento Mas poderia ter não é o outras vereador que prioridades. fiscaliza. É a prefeitura é a administradora, A gestora a gestora dessas escolas. O vereador fiscaliza a prefeitura. Sim. A prefeitura fiscaliza o contrato com as terceirizadas. Mas vocês podem fiscalizar a escola? Posso, Lá, tá. posso, mas existe. São crianças. Então, Ah, para tá. eu chegar lá e entrar, eu tenho que tomar muito cuidado. Claro, Né? entendo. Então tem que ser com muita Entendi. responsabilidade, conversando com o diretor, com os professores, para a gente não expor essas crianças. Agora, a gente pode e deve. Na minha fiscalização que eu tenho feito da educação pública municipal, o diagnóstico que eu fiz, e por isso que a gente tem sugerido à administração municipal, ao prefeito, que a gente amplie o gasto com profissionais de educação. O que acontece hoje, Clemente? A minha crítica ao prefeito aqui, o apelo que eu faço. Hoje, nas creches da educação básica terceirizadas, nós estamos aquém do número de profissionais necessários para atender o número de crianças que nós temos nessas creches. Tá? Isso é um diagnóstico feito pelos pais e mães e também por alguns profissionais que falam muitas vezes em segredo para a gente, porque eles não querem se prejudicar, serem demitidos disso por isso. Mas os professores compartilham com a gente, vereador. Muitas vezes acontece caso de bullying, de suposto abuso, de briga, porque a gente não tem contingente para cuidar de todas essas crianças. Hoje, no final do ensino básico, do ensino infantil, quinta, sexta, com 5, 6 anos, né, que é o pré-1, pré-2, a professora fica sozinha com 20 a 30 crianças dentro de uma sala. Não tem uma auxiliar, não tem uma estagiária. Tem que investir em auxiliar e estagiária nas creches terceirizadas. E tem que ser pessoas formadas em pedagogia. Não pode improvisar. Isso que a gente tem cobrado. Colocar mais profissionais nas creches da educação básica para evitar sempre surge, né, alguma denúncia, alguma reclamação, mãe reclamando. Professores qualificados. Mais professores e profissionais qualificados. Outro projeto que a gente tem feito também, que está carecendo a educação básica e também algumas escolas do ensino fundamental, Clemente, você vai lembrar disso, inspetor de pátio. Sim. Não tem mais inspetor de pátio na maioria das escolas municipais. A gente tinha medo dele. Pois é, não tem mais. Medo, literalmente. Né? Aí o que acontece? A criança pede para ir no banheiro e não volta, e o professor ele não consegue sair da sala, deixar as crianças para ir buscar. Precisamos voltar a investir no inspetor de pátio e pôr uns caras brabo lá para ficar, né, olhando as crianças, enfim. Então são investimentos, às vezes, e daí é aquela crítica que eu fiz já ao ex-prefeito Felício, eu faço ao Anderson. Eles são prefeitos, eles têm a legitimidade da urna do voto, mas às vezes eu vejo que elegem prioridades
por exemplo, a questão de obras é uma coisa que São José investe pesadamente em obras, mas a gente carece de um investimento maior na prestação de serviço, na área de educação, na saúde, muitas vezes. Então eu cobro essa inversão, não inversão, mas diminuir um pouquinho aqui, Tá. né, do investimento em obras e a gente investir melhor na prestação de serviços, e a educação é uma pauta que chama muita atenção da gente, por isso que a gente tem dado essa prioridade. Na sua opinião, Tomás, o que está bom, o que está ruim na prefeitura, além do que você já citou aí? Segurança pública, vamos lá, porque senão vão falar que eu só critico, né? Eu acho que nós tivemos avanços na questão do monitoramento por câmeras em São José dos Campos, foi uma das cidades pioneiras nesse setor, e achei que tivemos resultados e isso precisa ser elogiado, né? Então, claro, sempre a gente vai buscar melhorias, mas a gente tem os índices, quando a gente observa os índices, pelo menos de assaltos, a mão armada, crimes violentos, né, o número de capturados no município, a gente precisa elogiar a administração municipal, porque eu acredito que o trabalho ali das câmeras integrado às polícias deu resultados, e isso a gente observa em números. O que tá ruim? Aí eu vou fazer uma lista. Eu acho que a gente pode melhorar. Lá vem ele. Eu acho que a gente pode melhorar na questão orçamentária. É. São José dos Campos, e daí eu falo a partir dos relatórios do Tribunal de Contas, São José dos Campos está comprometendo uma fatia muito grande do seu orçamento, já com previsionamentos de apagar, ou seja, a gente está com uma margem muito estreita para investimentos. Então hoje o São José, quando investe, ele tem que capturar recursos da União, do Estado, ou mesmo fazer empréstimos, ou além de fazer empréstimos, precisa postergar pagamentos de compromissos agora para sobrar uma margem maior, é o caso do IPSM, né? Então o São José dos Campos tem sempre aumentado a dívida com o Instituto de Previdência, e para não ter que pagar à vista, para não comprometer a capacidade de investimento do prefeito, ele posterga esse pagamento e parcela esse pagamento, o que não compromete a capacidade de investimento do prefeito atual, mas compromete o futuro, porque vai diminuindo a margem dos futuros prefeitos e do próprio município, né? Mas Então, com um orçamento de quase 5 bi, Tomás. um orçamento gigantesco, mas os relatórios do Tribunal de Contas demonstram que porque a gente tem uma legislação, que é a Constituição Federal, que obriga o prefeito a gastar 30% na educação, 30% na saúde e 35% do orçamento é previdência, é folha de ativos e inativos. Olha a margem que sobrou aí, educação, saúde, folha, acabou. Então, o que a gente precisa? Ainda que São José seja uma cidade rica, o orçamento nosso está muito comprometido. Então, e por isso que a gente precisa eleger prioridades. Algumas obras, por exemplo, eu estive hoje na Zona Norte. Jaguari ficou muito bonita. Ficou muito bonita. Mas será que era? Aí é uma pergunta que eu faço e a população da Zona Norte pode responder. Será que era um momento de fazer Jaguari? Porque ela ainda está com baixo movimento. Quando você fala Jaguari, na ponte ali. Não, eu falo a Via Jaguari, que era para terminar do Urbanova, aquela que pegou ali a J. Macedo, o novo CT do São José. Não, onde está a ponte? Foi inaugurada a ponte. A ponte é a ponte Minas Gerais agora. Não. A ponte cá, a ponte do Jaguari. Ali você acessa ali a Via Oeste, vai entrar à direita, passa pela ponte do Jaguari. Foi inaugurada a questão de 2, 3 meses. Isso. É ali. É, aquele caminho. Aquele caminho lá. Que vai para J. Macedo, para o CT, o novo CT de São José. Ali tem um baixo impacto de veículos ainda, Clemente. Talvez daqui a algum tempo, se tiver um desenvolvimento, um crescimento da região norte ali no entorno, faça sentido. Quando houver a interligação dessa Via Jaguari com o Urbanova, talvez faça mais sentido para desafogar a demanda da Zona Oeste, principalmente do Urbanova, da questão do segundo acesso, que ainda assim a maioria dos moradores não acha que a necessidade passa por um segundo acesso via Zona Norte. Mas enfim, é uma alternativa. Então o que eu acho? Meu ponto de vista, investiu-se muito dinheiro para fazer uma estrada que tem um uso ainda baixo, baixo trânsito. Não me fala, Mordo, mas esse investimento foi uma parceria também da própria J. Macedo, ali que acabou doando alguma coisa no sentido para poder faz viabilizar. Uma compensação. Porque a prefeitura não tinha, naquele momento, que eu li também como jornalista, tá? Perfeito. Eu não sentei com o prefeito falar sobre isso. Sim. E que tinha esse recurso disponível para ajudar
a melhorar aquilo ali, porque tem muito caminhão que passa, tal. A grande beneficiada foi a J. Macedo. Sim. Claro, merece, é uma empresa que gera empregos Tanto- no município, Muito tempo precisa na cidade, né? ser auxiliada. Mas, no meu ponto de vista, não era a prioridade do município Entendi. fazer um grande Entendi. investimento naquela região específica. Eu acredito que nós poderíamos ter parte desse valor, esperado um pouco mais para resolver o problema da Jaguari, aquela estrada ali que atendeu a J. Macedo, mas foi um investimento muito alto que poderia estar na ponta melhorando a prestação do serviço público. Mas isso a questão é visão de assim, o que um prefeito deve priorizar. Eu não teria priorizado isso entendi. neste momento para priorizar outras circunstâncias. E daí a gente entra na questão da educação, que eu acredito que deveria ser priorizado a questão de trazer profissionais de pedagogia mais qualificados e mais profissionais para a educação básica e ensino fundamental. A gente entra na saúde, onde a gente acredita que os médicos poderiam ser melhor remunerados e para a gente conseguir mais especialistas. Hoje a gente tem um problema, tem uma dificuldade de atrair especialistas para a rede pública, né? Isso você que está na rádio todo dia, você deve escutar, as pessoas ligam e falam, olha, eu estou esperando há 4 meses, há 6 meses. E por que está esperando? Falta o especialista na rede pública e o especialista muitas vezes não quer vir. Não é que falta, porque o especialista dormir. Que nem tem mais. As pessoas que não querem porque o valor que recebem é muito pouco. Exato, o cara quer ficar na clínica particular, então você tem que fazer um reajuste do valor, você tem que fazer um investimento maior. Você tem a terceirização de algumas unidades de saúde também, que às vezes funciona, às vezes não funciona tão bem, porque a prefeitura pode pagar em dia, mas a administração é dessa terceira. Então tudo isso, eu enquanto vereador, eu recebo o tempo todo reclamações a respeito disso e a gente fica olhando essas reclamações, cobrando a prefeitura e pensando soluções. E sempre que a gente pensa uma solução, a gente pensa, tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, tem que fazer uma reestruturação financeira do município para esse dinheiro chegar aqui e vai ter que tirar de algum lugar. Então é essa crítica em geral que a gente faz, de prioridades que a prefeitura tem adotado e que a gente gostaria que fosse prioridade a prestação de serviço público. Então, na sua opinião, terceirizar a saúde não é uma boa. Eu acho que precisa fazer uma revisão completa de todas as terceirizações. Um gerente, por exemplo, acompanhando, era mais fácil? Ou tem o gerente? Não sei. Eu acho que precisa, porque tem muita autonomia essas terceirizações. Daí vira terceirização, vira quarteirização. Aí a prefeitura terceiriza, exato, vira dona, fica sozinha lá, vira uma terceirização, que vira quarteirização e quarteiriza tudo. E daí você tem dificuldades. Tem médicos, por exemplo, que ainda entram em contato conosco, quando a terceirizada que administrava os UPAs, né? Nós tivemos uma terceirizada aqui que administrava UPA Alto da Ponte, UPA do Putim, UPA do Campos Alemães, que teve o contrato rompido com a prefeitura porque foi pego no esquema de desvio de dinheiro. Não foi apurado nenhum desvio de dinheiro em São José dos Campos, mas se o cara tá roubando em Sorocaba, você acha que aquele também não tá fazendo falcatrua? Então a prefeitura agiu certo quando rompeu o contrato com essa terceirizada, porque quebrou a confiança, não é uma terceirizada. E daí muitos médicos saíram prejudicados desse rompimento contratual, porque a prefeitura fez sua parte de pagar a terceira para administrar essas unidades e os médicos não receberam. E isso precisa aí, quem que tem que fazer a garantia? Se o cara meteu a mão no dinheiro lá, sumiu com o dinheiro porque saiu o contrato, ele não pagou o último mês e foi embora com o dinheiro. Quem é a responsabilidade? Da terceirizada que recebeu ou da prefeitura? Esse tipo de relacionamento precisa ser melhor fiscalizado pelos gestores de contrato, de concessionárias da prefeitura. E a gente cobra que tem que ficar em cima. Se quer fazer terceirização, precisa fazer para ser melhor administrado, tem que garantir que o serviço melhore. Terceirizar para economizar é que eu sou contra. Entendi. Porque daí é uma economia porca. Desculpa. Terceiriza para melhorar. Terceiriza para melhorar, não para melhorar. Se for terceirizar para economizar, quero terceirizar para pagar mais barato o médico, para pagar mais barato o profissional de educação, não vai ter, né? Aí precariza. E daí não vale a pena. Agora, se for terceirizar para profissionalizar a administração, aí, ok. Tomás, quase chegando aqui, deixa eu ver aqui no meu cronômetro aqui, quase chegando no final aqui da nossa entrevista aqui. Te pergunto, falou-se tanto e você participou do começo, do meio e do fim e criticou também. Ponte Estaiada. Em São José dos Campos sempre volta à tona, até porque existem alguns processos iniciados na época ainda do início da construção da Ponte Estaiada, que ainda estão tramitando na Justiça, no Ministério Público, falando sobre a eficácia, há alguns pareceres. Então, assim, o meu parecer, né, enquanto vereador hoje, em São José dos Campos, eu não era vereador à época que a Ponte Estaiada, como iniciou, foi aprovado o processo, etc. Mas o meu parecer, o meu entendimento da Ponte Estaiada é que é um belo cartão postal,
né, e serviu a este propósito, serve ainda. Eu acredito que se tornou referência de São José dos Campos. Eu vejo quando há menção a São José dos Campos, diversos, inclusive em outdoors comerciais, a Ponte Estaiada se tornou uma referência. Inclusive pessoas de outras cidades, vizinhos a nós, vêm, tira foto com a Ponte Estaiada. Eu acho bacana, eu acho que é importante também ter essa referência para a cidade. Eu acho que foi um acerto do Felício nesse aspecto. No aspecto como solução viária, deixou a desejar, né? Tanto é que teve que fazer Ainda hoje? ainda hoje. Não, aí eu vou chegar lá. Tá. Deixou a desejar, tanto é que teve que fazer adequações viárias. Por exemplo, quando a Ponte Estaiada ela foi concluída, não havia e demorou alguns anos para que fosse feito aquele acesso que quando você vem, você desce sentido Colinas, você não tinha aquele acesso que agora fizeram há alguns meses. Ligando ao Colinas ali. Ligando ao Colinas, Tá, caindo entendi. aqui. Aquilo ali foi maravilhoso. Mas fizeram 4 anos depois da ponte. E também fizeram, meu ponto de vista, tá, Clemente? Porque terminaram a obra, viram que tinha. Depois de 6 meses, você já começa a mensurar, fazer a contagem, fala, puxa, se a gente tivesse aberto aqui, ia ser bom, né? Mas se a gente fizer isso agora, vamos falar que a gente errou no projeto inicial. Então demorou-se 4 anos para admitir o erro que deveria ter um acesso ali, né? E também a questão do desafogamento, da diminuição do trânsito. É óbvio que você ter uma nova solução viária diminui, mitiga de alguma forma, mas essa mitigação, comparado ao desenvolvimento da cidade, ao crescimento dos bairros, etc., foi ínfima e ainda gera muito trânsito ali. Então a gente acreditou-se, né, que seria uma solução viária mais perene, mais duradoura, mais longa, né? E foi muito curta o período de saneamento da questão do trânsito, da mobilidade ali. Então eu acredito, por exemplo, que a questão de mobilidade ali da Zona Oeste passa por uma segunda via de acesso do Urbanova, passa pela ampliação da Via Oeste, passa pela Interliga com Jacareí. interligação com Jacareí. Então são alguns pontos que não é nem ali no miolinho, você tem que escoar aqui no entorno, né? Então assim, bacana. Aliás, hein, falei hoje com o prefeito de Jacareí, o Celso Florencio, mandou um abraço, viu? Celso é um talento. Falei, Celso, eu tenho que ir embora porque eu tenho que entrevistar o Tomás. Olha, manda um abraço para o vereador de São José. Puxa, o Celso é um orgulho nosso, né? Somos do mesmo partido, Partido Liberal, torci muito por ele, ajudei como pude, até porque eu sou nascido em Jacareí, Clemente. Você é Jacareí? Ai, que legal. Eu sou de São José dos Campos, minha família é de São José dos Campos, mas meu pai me levou para nascer no Hospital São Francisco. Sim, claro, ali em Jacareí. referência ali. Exato. Então nasci lá no hospital, coloquei no certidão de nascimento de Jacareí e depois voltei para cá, mas tem um carinho enorme. São José tem um vereador jacareiense. Bom mesmo morar em São José, então. São José é maravilhoso, né? Mas eu acredito que com o prefeito Celso, Jacareí pode com certeza, chegar brincando aqui, mas é verdade. Ao nosso mesmo nível e Jacareí tem se desenvolvido muito. Para fechar com você essa entrevista maravilhosa, e adorei, viu? Juro que gostei muito, Obrigado, Tomás. E eu vou mais longe contigo, viu? Geralmente, vai pegar um candidato, entrevistar alguém, você vai lá, você estuda o candidato. Sim. Eu não precisei, o Tomás não precisa. Eu acompanho os seus posts, acompanho a sua carreira desde antes de vereador. Não vai ter, e ele fala muito bem, não vai ter problema de perguntar. E não tenho. Outra pergunta para você agora. Sim. O seu tio é vereador. Isso. O Sérgio Camargo. Isso. Sua tia foi vereadora também, né? Foi, Flávia Camargo. Flávia Camargo, né? Isso. Como é que é essa relação em família de ter um jovenzinho, um menininho, vereador, com 2 grandes nomes que passaram pela política? Estão ainda, né? O caso do Sérgio, né? Agora é ótimo, né? Os dois ganharam. Os dois ganharam. Tá maravilhoso. Inclusive, nós estamos no mesmo Partido Liberal. E o Sérgio, ele é muito atuante dentro da Igreja Católica, da comunidade católica aqui em São José dos Campos, assim como a minha tia Flávia também era muito atuante nesse setor. E ela ainda é de igreja, né? Muito, continuam atuantes na igreja. Sim. Você não? Eu sou católico, mas eu não tenho a atuação que eles têm? na paróquia, nas paróquias como eles têm, né? E como eles têm essa atuação muito grande, meu tio participa de pastoral, participa de coral, eu vou à missa aos domingos, né? Eu não tenho essa participação tão ativa na igreja e também não busco especificamente tanto esse voto, porque o meu tio, né, quando ele busca esse voto, ele se compromete em representar especificamente esse eleitor católico dessas paróquias, da diocese,
que ele vai lá pedir o voto e buscar e se compromete a representar essas pessoas. Eu já sou... Você não fala assim, não, lá na igreja, lá, pô, voto em mim. Não, meu tio já foi vereador. Dá um votinho agora, vai, meu Não, tio. você sabe, eu até falei com ele, eu procuro nem ir muito na igreja, porque senão ele vai ficar bravo. chateado comigo, né? Para ele não ficar chateado, eu nem vou tanto Uhum. pedir o voto, Um digamos abraço ao assim. Sérgio, Um vereador grande Sérgio Camargo. abraço. Mas eu vou mais na rua, eu gosto do corpo a corpo, sim, então eu vou pro semáforo, você deve ter me visto. Claro. Gosto de acordar cedo, ir pro semáforo, conversar com as pessoas, mostrar nossa proposta. Eu que escrevo o meu panfletinho, então eu vou lá, o que eu vou colocar aqui para as pessoas lerem e tal. Gosto de apresentar minhas ideias, comunicar elas. E na cidade toda, sem especificar um segmento, um bairro, né, ou até mesmo uma igreja ou uma paróquia. Então eu converso com todo mundo, mas eu fiquei muito feliz, Clemente, quando o Sérgio falou que ia ser candidato novamente, ele falou, mas eu não sei que partido que eu vou. E claro, eu fui uma das pessoas, não apenas a única, que eu falei, vem pro PL, vem pro Partido Liberal, porque o PL é um partido que defende os valores que o Sérgio defende, né, de família, de princípios cristãos, é tudo aquilo que a gente tem defendido através da liderança e da presidência do presidente Bolsonaro, também do presidente Valdemar Costa Neto, que tem dado a estrutura adequada para o PL defender esse discurso com liberdade ideológica, de valores, de princípios, e deu certo. Ele veio, foi eleito, e agora a gente está trabalhando aí na mesma linha de fiscalização, de cobrar melhorias e defender aquilo que a gente acredita. Vereador Tomás Henrique, muito obrigado, sucesso a você, agradeço. parabéns pelo trabalho, estamos sempre juntos aqui. Prazer, obrigado por ter atendido mais uma vez. Não, aí, imagina. ter aceito o Eu convite aí. fiquei feliz com o convite. Legal. Você sabe que eu gosto de bater papo, prestar Alguma contas. coisa tem que falar que de repente tenha te ofendido, peço desculpa, Não, de pode forma se retratar, alguma. fica à vontade. Hein? Não, de forma alguma. Eu acho que quem está na vida pública tem que estar pronto para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questionamento. Estou sempre aqui aberto a esses questionamentos, à cobrança da população em geral. E agradeço o espaço, estou à sua disposição para sempre que você precisar aqui cobrar, perguntar da gente, contar para sua audiência o que a gente tem feito, saber um pouco mais do que está acontecendo na Câmara Municipal. Estamos à disposição para servir a população. Leve nosso abraço aos vereadores de São José dos Campos, ao presidente da Câmara, lá, Logo o mais Roberto estaremos Leve lá. também. Hoje tem sessão, inclusive, né? Exatamente. Também Já o tá Maicon, todo o começando. pessoal lá da Câmara de Vereadores. Combinado. Sucesso a você e muito obrigado, hein? Obrigado, Clemente.